Ontem, gente, foi o Dia Mundial de Combate ao AVC. Cerca de 17 milhões de pessoas sofrem um acidente vascular cerebral, que é o AVC, anualmente. Desse total de 17 milhões, 6 milhões e meio de pessoas não resistem às sequelas do problema. O número parece alarmante, não é verdade? Mas eu convidei a doutora Aline Vitale da Silva, que é neurologista, para falar sobre esse assunto, porque pequenas mudanças na nossa rotina podem prevenir o aparecimento desse problema neurológico. Tudo bem, doutora Aline? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Prazer receber você de novo aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Doutora, o que é o AVC? O AVC é o acidente vascular cerebral. O que acontece quando alguém tem um AVC? Tem duas opções, ou oclui um vaso sanguíneo e aí falta sangue para uma determinada parte do cérebro, ou um vaso rompe e aí forma uma hemorragia cerebral. Então são essas duas essas duas formas de AVC que existem. Tá. E os sintomas de quando acontece isso? Os mais comuns são boca torta, falar enrolado e fraqueza de um lado do corpo. Esses são os principais sintomas. Se a gente identifica esses sintomas em alguém e se eles iniciam súbito, a gente tem que pensar que seja um AVC que a pessoa está sofrendo. E dor de cabeça, não pode ser AVC? Dor de cabeça é um sintoma muito comum na população em geral e, de maneira geral, a gente não precisa se preocupar. A dor que a gente precisa se preocupar, que pode ser um AVC hemorrágico, uma das formas, é uma dor súbita, intensa e que o paciente nunca teve anteriormente. Quando tem uma dor assim, precisa ir procurar atendimento de urgência. E é uma dor súbita, intensa, que dura por várias horas? Ela persiste. É uma dor persistente. Entendi. Aquelas pontadas, doutora, a gente estava até conversando aqui antes, né, do programa começar, que eu falei que eu sinto às vezes alguma pontada, assim, gente. Alguém aí de casa já deve se identificar comigo. Uma pontada que vem forte, a gente fala, ai, que dor. Passou. O que pode ser? Não pode ser AVC não, né? Pelo amor de Deus, doutora. Não. Se é uma dor que se repete, a gente não vai pensar que seja um AVC, porque um AVC vai ocorrer uma vez na vida, ou duas, né? Não vai ser um padrão de dor que se repete. Existe um tipo de dor que a gente chama de cefaleia em pontadas idiopática, que dá essas dores que são fortes em um ponto da cabeça e que muda de lugar. Geralmente não é algo a se preocupar. Entendi. Mas precisa de uma avaliação assim, complementar, né? Pra gente dizer com certeza. O meu é bem esporádico, assim, e também em locais diferentes da cabeça, né? Então, acho que não precisa se preocupar tanto, né? Parece que não. Mas, de qualquer forma, eu acho que eu vou marcar uma consulta, porque é sempre bom prevenir, né, doutora? Agora, eu falei ali na introdução das sequelas, que podem causar sequelas, né? Sim. Em 6,5 milhões de pessoas, né? Dentro de 17 milhões que atingem anualmente. Quais são as principais sequelas que um AVC pode deixar? Pode deixar a pessoa acamada, precisando de cuidados de outras pessoas. Ela pode ficar com uma dificuldade, uma alteração de linguagem permanente, não conseguir compreender ou não conseguir se expressar. Pode ficar com fraqueza de um lado do corpo e esses sintomas podem persistir. A pessoa pode ter uma recuperação inicial e aí persistir com alguma sequela. Entendi. Tem uma idade que é comum da AVC? É mais comum em idosos, mas pode ter em todas as faixas etárias. E quem pode sofrer um AVC? Quem tem fatores de risco. Tá? Os fatores de risco, eles são em comum com as mesmas do coração. Então, pressão alta, diabetes, obesidade, sedentarismo, são todos os fatores de risco semelhantes. O colesterol alto, tá? No AVC, o que a gente tem de diferente da parte cardiovascular é que a enxaqueca com aura é um fator de risco para AVC. E quem tem que tomar mais cuidados do que quem não tem. E o que é a enxaqueca com aura? A enxaqueca com aura é um tipo de dor de cabeça. A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça, que ela é caracterizada por uma dor que se repete, então é uma dor diferente do AVC hemorrágico, uma dor que se repete, costuma ser de um lado da cabeça, uma dor pulsátil, e que ela, antes da dor, o paciente vai ter sintomas neurológicos. Geralmente são sintomas visuais, a gente chama de escotoma cintilante, são uns brilhos que enxerga geralmente de um lado da visão. Entendi. Então, quem tem uma dor de cabeça com sintoma neurológico precedendo, precisa tomar mais cuidados. Por exemplo, não pode tomar anticoncepcional hormonal combinado, que é a pílula mais comum que se usa.
Agora, doutora, eu conversei aqui com o Bruno de Abreu antes de começar o programa. Se a gente identifica alguém com esses sintomas, seja, sei lá, o AVC, quando vem, ele pode derrubar a pessoa desmaia? Como é que é? O mais comum não é desmaiar. Não? O mais comum é começar a ficar com a fala enrolada, nota que a pessoa fica estranha, fica com fraqueza de um lado do corpo, a boca entorta. E aí, se a gente identificou isso, geralmente a pessoa não cai, a maioria das vezes não, e a maioria das vezes ela fica consciente. Ah, tá. Então, não é para esperar ficar melhor, ou achar que é só um susto, ou ficar achando que é porque a pessoa tá nervosa. Não, tem alguma coisa errada ali. Entendi. E aí tem que chamar imediatamente o SAMU, tá? Ou chamar um serviço privado de emergência, ou levar o paciente até uma emergência, porque tem tratamento a ser feito, e esse tratamento tem um tempo. Então, quanto antes o paciente chegar ao hospital, mais chance ele vai ter de ter uma boa recuperação. E não ter sequelas, por exemplo. E diminuir sequelas, exatamente. Existem pessoas que têm um AVC e não ficam com sequelas nenhuma, ou necessariamente vai ficar pelo menos uma? Não, quando tem um AVC, ele tem uma lesão cerebral que ficou permanente, mas não necessariamente ele fica com sintoma. Entendi. Então, quem tem um AVC pequeno, por exemplo, tem chance de ficar sem nenhum sintoma depois. Ou quem teve um AVC e foi muito rápido para o hospital e recebeu o tratamento adequado, também tem chance de ficar sem nenhuma sequela. Então, não tem o que fazer, o que nós leigos, fazemos na hora que a gente perceber isso. É ligar para o SAMU. É identificar, porque que a gente vê de forma recorrente aos próprios pacientes ou à família, porque o AVC não dá dor. Entendi. Então, se a família acha, ou o próprio paciente acha que é uma bobagem, que dormiu em cima do braço, ou que teve alguma outra coisa assim psicológica, e não é. Então, assim, daqui a pouco vai passar, minha boca tá um pouquinho torta, mas daqui a pouco passa. E como não dói, não chama. Então, o importante da população saber, identificar, é que tem que chamar o SAMU. Tem que levar o paciente rápido, porque quanto mais rápido ele chegar, mais chance a gente vai ter de salvar e de diminuir sequelas. Agora, como prevenir, doutora Aline? Prevenir, a gente faz evitando os fatores de risco. Então, cuidando da pressão, cuidando do diabetes, fazendo atividade física, se atentando aos diversos fatores que existem. Uma alimentação saudável, tá? Evitar o excesso de peso. Excesso de peso. Para quem já teve um AVC, fazer o acompanhamento, tomar os medicamentos que deve usar. Tá? Uma pessoa que já teve um AVC pode ter vários outros? Pode. Se ela tem ela tem mais chance de ter um outro. Então, é uma pessoa que tem que se cuidar mais. Adorei as dicas, doutora. Muito obrigada, viu, doutora? De nada.